Ele me deu um uniforme de limpeza para me humilhar. Ele não sabia que comprei a empresa dele. Havia um riso cortante no ar, daqueles que se espalham como fumaça, e eu senti o rosto esquentar como se alguém tivesse jogado água quente. A sala estava cheia menos amigos, parentes, clientes dele. No meio daquela luz branca e dos copos tilintando, meu marido segurou nas mãos o tecido simples, com um logotipo bordado em letras que eu conhecia tão bem. É para você ver como as coisas ficam mais claras quando a gente trabalha com as mãos, disse ele. Aquele sorriso de quem acredita que humilhar é ensinar. Alguém aplaudiu. A mãe dele bateu palmas e o riso virou conivência. Não chorei. Não porque eu não quisesse, mas porque eu já havia aprendido que lágrima pública só alimenta o teatro de humilhação deles. Sorri, um sorriso fino, quase um corte. Coloquei o uniforme que me deram com a mesma calma com que calço um sapato no frio. Me sentei como se aquilo fosse apenas outra peça de roupa. Por dentro, meus dedos coçavam para arrancar tudo e mandar o teatro abaixo. Por dentro, eu já tinha outra coisa nas mãos: papéis, contratos, ofertas assinadas pelo meu advogado. Eu não sorri por fraqueza. Sorri porque, naquele instante, a paciência se uniu ao cálculo. Antes de continuar, se essa história toca você de alguma forma, inscreva-se no canal e fique comigo até o fim. Prometo que vale a pena ouvir cada detalhe. Quando eu era menina, minha mãe dizia que dignidade não tinha etiqueta, vinha do suor. Ela acordava antes do sol para assar pão e vender na esquina. O cheiro da massa entrando no forno ainda vive em mim, menos uma combinação de farinha, manteiga e promessa. Aprendi a contar trocados na ponta do dedo, a manusear notas como se fossem sementes. Tudo que eu juntei foi pensando numa coisa: a minha filha. Era para ela que eu queria construir um chão firme, não esse piso escorregadio de promessas vazias. Casei tendo fé de que parceria fosse dividir vidas, contas e sonhos. No começo, meu marido dizia que éramos uma equipe. Falava de planos com aquela voz de quem negocia terrenos. Quando os votos se transformaram em rotinas e eu passei a tocar meus próprios negócios, uma padaria pequena. Depois uma lavanderia comunitária que cresceu mais rápido do que eu esperava, menos comecei a ver uma outra face dele. O homem que não aceitava a competição, que confundia a ambição minha com a ameaça. As coisas se complicaram devagar. Com cortes sutis, comentários sobre onde eu achava que ia chegar. Observações sobre como mulher do chefe e piadas sobre meu trabalho que dava para qualquer um fazer. Trabalhar com as mãos deixou de ser apenas meu orgulho. Virou também minha estratégia. Eu vendi pães, depois quitutes, depois aluguei uma pequena Kombi para entregar encomendas. Cada centavo que entrava para não ser gasto era dividido em pilhas. Uma pilha para compras da casa, outra para a escola da minha filha, e uma menos quase secreta menos para quando eu precisasse de verdade virar o jogo. Eu escondia parte do dinheiro onde ninguém olharia, dentro de um livro velho, num fundo falso da caixa de ferramentas, numa conta bancária que colocava no nome de uma tia. Não por enganar, mas por proteger um plano que ainda não tinha o rosto da coragem. O plano começou como uma ideia sem forma. Nas longas madrugadas em que eu somava números e contava as horas que o meu marido passava em reuniões que mais pareciam celebrações da própria vaidade, ouvi trechos de conversas, vi relances de balanços. Não estava espionando, apenas vivia com alguém no mesmo espaço onde negócios eram mencionados como se fossem histórias de guerra. A empresa dele já não me parecia apenas o símbolo do orgulho masculino. Era a estrutura que prontamente expulsava quem não se encaixava no padrão: funcionários exaustos, terceirizados mal remunerados, mulheres que sumiam quando os holofotes surgiam. Eu via ali não só a humilhação que me atingia, mas uma possibilidade de transformação. Não tomei uma decisão impulsiva. Cada passo teve seu porquê. Procurei um advogado de confiança, menos um homem de poucas palavras chamado Marcos, que me falou de limites legais e possibilidades. Você não quer humilhar,
ele disse numa manhã de chuva. Você quer recuperar o que é seu, dignidade, influência e segurança para sua filha. Vamos fazer isso dentro da lei, Lúcia, uma consultora financeira que já havia ajudado pequenos negócios a negociar dívidas. Entrou como parceira. Tive que vir lá com honestidade. Contei minha história. As contas, as reservas, o porquê de querer comprar ações majoritárias, não por prazer de ver a queda, mas para mudar as coisas de dentro. Levantar o capital foi um exercício de criatividade que me lembra noites de feijão e conversa ao luar. Vendi parte do estoque da padaria. Negociei um empréstimo com juros honestos em uma cooperativa que eu ajudara a montar com outras mulheres do bairro. E encontrei alguém disposto a investir, Helena, dona de um pequeno supermercado que eu havia ajudado a organizar as finanças. Ela acreditou mais em mim do que muitos que me deram lições de moral. Se você for lá com cabeça, eu entro, ela disse. Era uma aposta de solidariedade, não de sensacionalismo. As negociações formais foram frias e precisas. Não era um enredo de novela, com bolsas de dinheiro trocadas em mausoléus. Foi cartório, foi auditoria. Foi uma série de reuniões técnicas com advogados do outro lado, os do meu marido, que olharam para mim com aquela mistura de surpresa e desdém. Mostrei contratos, comprovantes de transferência para uma conta em custódia. Relatório de due diligence preparado por Lúcia que apontava fragilidades da administração deles. Contratos com fornecedores questionáveis, atendimento deficiente que gerava rotatividade alta, custos escondidos, nada de ilegal. Apenas fatos. Eu estava comprando participação, eu estava fazendo uma oferta por ações, eu deixava todas as garantias em ordem. A palavra compra toma formas diferentes dependendo de quem a pronuncia. Para ele, seria derrota. Para mim, um instrumento de justiça administrativa. O processo foi lento porque a empresa era sólida no papel e instável nos detalhes. Precisávamos apresentar uma oferta que fosse aceitável para acionistas, abordando não só preço, mas um plano de governança que visasse sustentabilidade e respeito aos trabalhadores. Eu redigi, com ajuda, propostas de melhoria, programas de saúde ocupacional, reavaliação de terceirizações, políticas de promoção interna que beneficiassem quem já estava ali há anos. Eu queria ganhar, sim, mas para transformar. Enquanto isso, nossa casa se tornou palco de uma mentira diária muito bem ensaiada. Eu atendia às perguntas dele sobre as contas com respostas que pareciam tecnicamente verdadeiras, desviando com a facilidade que só a prática dá, quando ele me perguntava de onde vinha o dinheiro que eu usava para reformar a lavanderia. Eu respondia que eram empréstimos do banco. Quando a mãe dele, Dona Irene, fazia observações públicas sobre o que mulheres realmente úteis deveriam fazer, eu sorria e concordava. Era tática. Se houvesse confronto aberto, poderia perder o elemento surpresa. E surpresa foi a arma que escolhi. Dona Irene era o tipo de mulher que herdou o poder de olhar para baixo. Rígida, sempre impecável, com as unhas pintadas de um vermelho que parecia uma bandeira de alerta. Ela fazia comentários em jantares com a leveza de quem ergue um martelo. Não sei por que ele casou com alguém que ainda cozinha, disse uma vez, e a sala riu. Tem gente que não entende o lugar do dinheiro, concluiu, como se a economia fosse uma geografia e ela cartógrafa. Eu, que há anos já me levantara para alcançar o céu com a ponta dos dedos. Guardava mágoa e também um certo respeito pelaquilo que era uma espécie de desafio. Ganhar a confiança que ela dava apenas ao próprio espelho. O projeto avançou quando conseguimos formalizar a oferta. Assinamos papéis em uma sala pequena de cartório com luz azulada e ar do que tentava neutralizar a sensação de pele arrepiada. Entreguei garantias. Transferimos fundos para uma conta em custódia, e tudo foi registrado.
A empresa do meu marido tinha uma estrutura de governança que exigia uma assembleia de acionistas para a sigla finalizar mudanças de maior monta. Isso nos deu também a possibilidade de preparar um momento público para o anúncio menos, mas eu não queria que fosse espetáculo de humilhação. Queria que fosse anúncio de responsabilidade. As semanas que se seguiram foram uma mistura de tensão e trabalho prático. Lúcia e eu redigimos políticas de Ará, convoquei pessoas do meu bairro para conversarem e compilaram denúncias e propostas de melhoria. Fiz questão de incluir no plano ações para quem trabalhava na linha de produção, revezamento de horários, condições de pausa, contratação de enfermeira do trabalho. Não era só retórica. Foi investimento que pedi já no plano de reestruturação apresentado aos bancos. Precisávamos mostrar que a aquisição não serviria apenas para trocar placas, mas para consertar relógios. Havia momentos em que pensei em desistir. Em noites de insônia, olhando para a respiração suave da minha filha ao meu lado. Imaginava um caminho mais simples, pegar minhas economias e desaparecer para um lugar calmo. Mas não fui criada para desistir. Fui criada para transformar cacos em alicerces. Cada vez que pensava em jogar a toalha, lembro do uniforme que me entregaram menos e em vez de me curvar. Usei aquilo como símbolo de algo maior. Se ele via o pano como algo menor, eu mostraria que o menor também pode comandar. Os encontros secretos com os advogados eram feitos em cafés onde o barulho abafava conversas. Eu pegava notas, mostrava planilhas, e me sentia estranhamente confortável falando de balanços e fluxo de caixa, não há surto de orgulho. Há uma serenidade que vem da capacidade de fazer as coisas acontecerem. Quando expliquei a Helena, minha investidora, o plano social que eu queria implantar, ela chorou sem cerimônia. Meu filho trabalhou lá por 3 anos. Se você conseguir, vai ser diferente, disse, e suas mãos enrugadas bateram na mesa como quem confirma um contrato de fé. Lembro de um dia específico, uma quarta-feira quente. Quando fui até uma das unidades da empresa dele como cliente, menos apenas para observar. Havia um empregado que carregava caixas pesadas com expressão de quem trabalha sem hora para descanso. Parei, comprei água e disse, como estão os turnos? Ele sorriu desconfiado e respondeu, pelo menos temos jantar garantido. Aquilo me cortou. Voltei para casa com cheiro de cola no cabelo e com uma decisão ainda mais firme. A compra não seria para pisar em ninguém. Seria para reconstituir a dignidade que eles tiraram. A tensão doméstica aumentava. Às vezes ele me provocava em jantares, com aquelas frases afiadas. Você não acha que deveria agradecer por tudo que tem agora? Eu respondia o mínimo. No fundo, eu sabia que ele sentia medo, não só do que eu pudesse fazer, mas do que minha presença significava. Uma mulher que não se curvava ao roteiro dele. E medo é um bom medidor da mudança que alguém pode trazer. Costumava escrever o plano em uma caderneta pequena, onde rabiscava ideias de cursos de capacitação, nomes de possíveis gerentes de confiança e um esboço de como integrar a produção local com os fornecedores do bairro. Eu imaginava um centro de formação dentro da própria fábrica. Algo que o corpo de trabalhadores pudesse usar para crescer. A cada detalhe, minha filha menos que chamarei, aqui, de Sofia menos vinha à minha mente. Lembro-me dela me pedindo, certa vez, que eu prometesse que nunca deixaria ninguém tratá-la como menos. A promessa virou missão. Houve um momento em que pensei em contar tudo para alguém da família dele, talvez provocar arrependimento. Pensei na mãe dele, mas não era esse o caminho. Se eu queria mudança real, precisava entrar pelas portas certas, a do controle acionário e da governance. E para entrar nessa sala, precisava de estratégia, paciência e fé prática. O dia em que formalizamos a oferta era nublado, com uma garoa miúda que parecia lavar a cidade. Marcos e Lúcia me acompanharam até o banco, onde deixamos o montante em custódia. Assinei documentos que eu mal sabia pronunciar, sem ajuda, mas que agora se enrolavam firmemente no meu futuro.
O delegado do banco me cumprimentou com uma reverência que soava quase maternal. Parabéns por sua decisão, disse, e eu respondi com a mesma calma usada para colocar o uniforme, mas com menos teatro e muito mais certeza. Os comunicados foram preparados com cautela. Não queríamos surpreender o marido de forma humilhante. Queríamos surpresa que mudasse o contrato social. Havia, sim, o risco da exposição, ele descobrir antes da hora, provocar uma cena, tentar anular a compra com jogadas legais. Marcos me advertiu várias vezes, mantenha a tranquilidade. Não alimente a besta com provocação, eu entendi, a tentação da revanche é doce, mas o verdadeiro poder estava em não ceder ao espetáculo. Nas semanas que antecederam a assembleia, fiz algo que ninguém esperava. Convidei uma equipe de líderes comunitários para conversar sobre o futuro. Queria garantir que a mudança tivesse respaldo social, que os empregados percebessem que chegaria algo diferente. Falei em salão de igreja, em centro comunitário, em lanchonete de esquina. Naquelas reuniões, mexi em feridas e também plantei esperança. Expliquei que pretendia transformar a relação da empresa com o bairro, oferecendo formação, estagiários e linhas de microcrédito para quem quisesse empreender. Não era retórica para conquistar votos. Era plano estruturado. E então houve um dia em que minha filha me perguntou, com a sinceridade cortante das crianças, mãe, você vai levar o papai embora? Eu senti a pergunta como uma pedra no peito. Respondi com a clareza que aprendi nos mercados, não vou levar ninguém embora. Querida, vou trazer um lugar melhor para trabalhar. Se ele quiser participar como parceiro, terá que ser com respeito. A simplicidade da resposta acalmou meu próprio turbilhão interior. A proteção da minha filha nunca foi sobre tirar alguém, foi sobre construir um espaço onde ela pudesse crescer com dignidade. Preparar a assembleia exigiu também cuidar da imagem. Não queria aparecer como a mulher vingativa, mas como a gestora que chega para arrumar uma casa. Então pedi a Lúcia que fizesse um relatório com metas de curto, médio e longo prazo. Números que pudessem ser lidos por qualquer acionista e entenderem que havia um retorno social e financeiro na mudança. Acrescentei, pessoalmente, um parágrafo sobre ética e respeito. Não era literatura, era compromisso. Na véspera da assembleia fui até o quarto da Sofia. Ela dormia abraçando um ursinho gasto. E eu me sentei na beirada da cama, olhando para a curva do seu rosto. A responsabilidade apertou o peito como um nó, lembrei de todos os momentos que me moldaram, o cheiro do pão. A panela que eu lavava até brilhante, as noites em que fechava a loja às lágrimas. Pensei na minha mãe, no que ela diria se visse onde eu chegara. Respirei fundo e coloquei a mão sobre a testa de Sofia. Nós vamos ter um futuro melhor, sussurrei. Mais do que promessa, aquilo era um plano com prazos e provas assinadas. Na manhã da assembleia, a cidade parecia ter engolido o silêncio. O carro que me levou passou por ruas onde crianças vendiam balas. Passei por fachadas que tropeçavam entre luxo e abandono. A empresa do meu marido era um prédio que se erguia com vidro escuro e jardins que cheiravam a terra alugada. Estacionei no subsolo, caminhei até a entrada e senti a mesma calma de antes de assinar contratos, uma mistura de medo e propósito. Não vou descrever aqui o que aconteceu naquela sala. Pelo menos não agora. Posso dizer que me sentei de frente para pessoas que me olhavam com a mistura de espanto e curiosidade. Que ele me olhou como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido com pressa. Aquele foi o momento em que vi claramente o rosto da mudança. Não era apenas meu, era de todos que suportaram pequenas humilhações e ainda assim continuaram. Eu tinha em mãos não mais um uniforme dado para me envergonhar, mas os papéis que me transformavam em agente de mudança. E enquanto eu respirava fundo para falar, senti o frio do couro da cadeira. A luz branca que mais parecia um palco, e o murmurinho que anunciava o ápice. Os minutos antes do anúncio final se esticaram como um instrumento musical carregado de tensão.
Havia olhares famintos por espetáculo e olhares cansados que desejavam apenas justiça. A porta se abriu e eu levantei. Mas antes de cruzar o limiar para dizer algo que mudaria o curso daquelas vidas, notei que alguém puxou meu braço com um bilhete. Foi um aviso. Uma palavra curta: cuidado. Meu coração bateu mais forte. Não era mais sobre humilhação recebida. Era sobre a responsabilidade que vinha com o poder. Eu sabia que, por trás daquela palavra curta, havia pressões que não apareciam no contrato. Havia redações de jornais. Havia olhos de quem perde controle. Havia a mãe dele. E havia também a fila de empregados que esperava por mudanças. Respirei, endireitei os ombros e, com a mesma calma com que coloquei aquele uniforme humilhante, atravessei a porta. Atravessei a porta. O ar da sala parecia mais denso do outro lado. Os sussurros cessaram na medida em que meus passos marcavam o compasso. Ele me olhou como quem contempla algo que não cabe no mundo dele naquele segundo, a mulher tranquila, com os papéis na mão, deixando de ser a figura que enfeita um braço. Senti o olhar de Dona Irene, conservador e minucioso como quem observa um animal estranho num zoológico particular. Senti também os olhos de trabalhadores que haviam sido convocados para assistir à assembleia, menos alguns com expressão de cuidado. Outros com medo de que aquilo se transformasse numa encenação. A mesa de presidência tinha um brilho institucional. Os advogados do lado dele ajeitavam óculos como se procurassem defeitos num documento que eles mesmos haviam assinado com descaso. Marcos me lançou um aceno breve. Lúcia sorriu com aquela mistura de tédio profissional e esperança contida que só quem batalha por números tem. Entreguei meu relatório na forma de cópias elegantes e um slide impresso que delineava o plano de reestruturação, metas, prazos, responsáveis e um orçamento transparente para as primeiras medidas. Não havia retórica vazia. Tudo estava amarrado em dados e passos concretos. Ele levantou-se primeiro, tentando resgatar a pose de anfitrião. Isso não tem cabimento, disse, e a voz dele tremia no lugar errado, não de medo, mas de surpresa que ainda não sabia ser medo. Quem é você para... Não terminou. Seus interlocutores pesaram as palavras, procurando um tom que soasse razoável, como quem tenta encontrar o manual perdido. Falei, minhas palavras não foram um golpe. Foram uma proposta. Eu não cheguei aqui para humilhar ninguém, comecei, e a sala pareceu inclinar-se só para ouvir. Cheguei para fazer o que ela mesma, há muito tempo, deveria ter feito, tratar as pessoas desta empresa como capital humano. E não como custo. Cada frase foi medida, como quem arma um cabeça impressa. Expliquei brevemente as cláusulas do acordo, como a compra havia sido estruturada, e como as garantias ofereciam estabilidade financeira. Mostrei o cronograma de auditorias independentes, as metas para a redução de rotatividade e um programa piloto de capacitação que começaria dentro de 90 dias. Não gastei tempo com vingança. Gastei tempo com um compromisso. Houve quem risse, no começo, risos pequenos, nervosos. Mas quando apresentei uma proposta destinada a melhorar lucros reduzindo desperdícios e melhorando produção por meio de treinamento, notei que os olhares mudaram. Uma diretora financeira perguntou tecnicamente sobre impacto no IBTD nos primeiros 6 meses. Respondi com números claros, citando fontes e mostrando projeções conservadoras. Não era apenas falar bonito. Era saber do que eu falava. Um gerente que havia sido constantemente rebaixado pelo meu marido levantou a mão e perguntou se haveria um modelo de avaliação por competências para promoções. Haverá, responde. E as avaliações serão públicas. Um comentário singelo. Mas que provocou um movimento quase imperceptível. A sala foi se inclinando para frente, curiosa. No canto, senti a expressão do meu marido murchar. Não havia teatro que sustentasse a máscara diante de fato concreto. Ele tentou interromper, deslizou para a indignação. Isso é manipulação, disse.
com voz alta o suficiente para que alguém registrasse. Você não entende o que é administração. Eu me permiti um breve sorriso, não de triunfo, mas de serenidade. Administração não é propriedade de um gênero, respondi, é responsabilidade. E responsabilidade exige transparência. A reunião caminhou para uma votação tensa, e os acionistas foram convocados a emitir seus pareceres. Alguns menos aqueles que só olhavam para o extrato bancário, pesaram o preço e o potencial retorno. Outros, que lembravam rostos de empregados que haviam visto chorando no refeitório, se aproximaram da minha visão de mudança. A maioria simples de votos que precisava aconteceu de maneira surpreendentemente tranquila. Assinaturas foram lançadas, carimbos batidos. Na prática, a transferência de controle se tornou oficial. A reação do meu marido foi digna de compaixão e de alerta. Ele não desabou. Ele ficou rígido, como um homem cuja identidade foi erodida por lentas gotas de água. Quando a ata foi lida e a presidência sancionou o meu plano de transição, ouvi o ranger de cadeiras. Dona Irene avança num impulso, como se quisesse afirmar algo. Seus olhos, que sempre me mediram a distância com uma régua invisível, brilharam, não naquela hora de raiva, mas de surpresa que abre fissuras. Alguém murmurou o nome dele. Ele tentou, como última cortina, proferir que aquilo era uma trapaça, que haveria recursos legais. Marcos respondeu com a calma do advogado que conhece os regulamentos e a integridade dos documentos. Explicou que a oferta foi válida, com garantias e que todos os procedimentos legais foram respeitados. O tom minou as palavras dele como água correndo sob uma ponte. Nada ficou firme para sustentar um ataque. Saí da sala depois da votação sem celebrar em voz alta. Não era momento de festa. Do lado de fora, a imprensa já fazia perguntas. Da arquibancada de um café próximo, funcionários conversavam em tom que eu reconhecia como alívio cauteloso. Um jovem se aproximou e segurou minha mão com força. Obrigada, foi o que disse, e não precisou disser mais. Aquele obrigada pesava mais que qualquer obituário de humilhação anterior. O retorno para casa foi cheio de pensamentos rápidos. Passei por ruas que antes ignorara. Percebi o mundo como um tecido que se desfia e se repara continuamente. Em casa, Sofia me esperava com olhos grandes. Mãe, o papai falou comigo hoje, disse ela de forma quase inocente. Ele disse que está triste. A verdade era simples. A maior parte das pessoas que viam o meu marido como vilão não compreendiam a finura do que acontecia na sua cabeça. Ele não era um monstro. Era um homem com um enredo quebrado pelo orgulho. A pergunta que rondou meu peito durante semanas foi a mesma: o que eu faria com esse poder? Como transformar um ato que poderia ser vingativo em algo que realmente mudasse vidas? Comecei a trabalhar a reestruturação do dia a dia. Nomeei um comitê de transição composto por funcionários de chão de fábrica, um gerente de arate externo e 2 consultores independentes. A primeira ação prática foi criar um canal de denúncias anônimo e um comitê que avaliaria casos de assédio e violações de direitos trabalhistas. A segunda foi iniciar o calendário de treinamentos, com foco em habilidades técnicas e desenvolvimento de liderança para mulheres e jovens. Sabia que prometer não bastava. Era preciso investir. Fiz questão de uma medida simbólica e concreta: mudar o uniforme de identificação. Eu me recusei a impor nenhum símbolo de humilhação. Em vez disso, lancei um programa para recompor e melhorar os EPIs, equipamentos de proteção individual. Com tecido mais apropriado, melhores condições de descanso e salas de pausa reformadas. Quando contei ao conselho e a alguns líderes de produção, houve uma mistura de surpresa e aplauso tímido. Pequenos atos, pensei, eles somam. O contato com Dona Irene foi inevitável. Ela me chamou para tomar um café em sua casa, em um salão impecavelmente arrumado, com xícaras que reluziam. Senti o peso de gerações naquele recinto.
Ela me recebeu fria, mas não hostil. Havia uma formalidade cortante nas palavras iniciais. Quero saber por que você fez isso. Eu respondi com calma. Contei sobre as conversas com trabalhadores, sobre a minha filha e sobre a convicção de que empresas duradouras cuidam de seus empregados. Não usei tom de lição. Usei relato. Ela me ouviu com a face dura, as mãos cruzadas em um sinal de barreira. Quando terminei, houve um longo silêncio. Você sabe, ela disse por fim, menos que sempre acreditei que a aparência abriga mérito, que a diferença entre nós e eles é manutenção de imagem. E eu acredito, respondi, que imagem sem substância não sustenta nem empresa nem família. Nós precisamos passar algo para a próxima geração que não seja o medo. Precisa ser coragem com responsabilidade. Houve um tremor no rosto dela, como se uma costura estivesse se soltando. Ela falou de memórias de austeridade, da carreira do filho, do medo de perder prestígio. Eu não neguei que sua vida tivesse razões para ser rígida. Em vez disso, mostrei-lhe os relatórios com a lista de medidas sociais. Os nomes dos alunos que fariam cursos de formação e os termos de compromisso que haviam sido assinados. Foi um momento de verificação de valores. O que pesa mais, a vaidade ou a reconstrução? Ela voltou a me olhar, mas agora com uma curiosidade menos cortante. Se você fizer o que diz, murmurou, talvez haja mais coisa que mereça ser admirada do que aquela etiqueta brilhante que sempre achei tão importante. Foi a primeira concessão que ouvi dela. Conquistar o respeito de Dona Irene seria um processo lento, porém possível. E ali, naquela xícara de café que esquentou nossas mãos por alguns minutos, percebi que o arco de redenção dela, se surgisse, viria pela comprovação do meu compromisso, não pela humilhação pública do filho. O marido menos cujo nome quase não menciono porque era mais personagem de suas ações que de seu nome, passou por dias difíceis. Evitava reuniões, pedia conselhos a administradores debilitados por hábito. E depois, constrangido, tentava conversar comigo como se estivéssemos na retoma de um contrato. Em uma dessas conversas, num corredor silencioso do prédio, ele me olhou sem a máscara e perguntou: "Você me quer fora?" Havia, na pergunta, uma dor que não se resolvia com o vitupério. "Não quero as pessoas fora menos", respondi. "Quero que mudem a forma de agir. Se você quiser ficar e aprender, há espaço. Se preferir ir embora, também há, mas não posso compactuar com um modelo que desvaloriza seres humanos. A escolha é responsabilidade sua, não minha vingança." A resposta o deixou desorientado. Ele saiu do prédio naquela semana com a justificativa de um curso de requalificação que ele mesmo declinou e de repente a imprensa começou a narrar uma versão que eu não havia pedido, a do casamento em crise, a da mulher vingativa que tomou o poder. Resolvi não alimentar o circo. A melhor resposta era a ação, os funcionários recebendo reagendamentos de turno mais humanos, a enfermaria montada com um fisioterapeuta. As primeiras turmas de treinamento com certificação oficial. Um dos momentos que mais testou minha liderança veio quando um imprevisto logístico ameaçou paralisar a produção. Um fornecedor tradicional falhou na entrega de embalagens, e a cadeia poderia ficar comprometida por dias. Em vez de entrar em pânico, organizei uma reunião de emergência na linha de produção e fui eu mesma até o estoque. Conhecia cada canto daquele modo de trabalho por ter passado noites de observação. Chamei a equipe e disse: "Vamos reprogramar linhas, testar outra embalagem temporária e negociar uma entrega parcial. Eu assumo o custo extra no primeiro mês se isso nos mantiver em pé." Não foi espetáculo, foi mão na massa. Em uma hora, com o trabalho de pessoas que antes eram invisíveis para a diretoria, conseguimos manter a produção em 80% e minimizar perdas. A imagem daquela manhã, eu junto de operários,
Com o bolso da camisa manchado de graxa menos fez mais pela minha legitimidade do que qualquer discurso formal. Algumas semanas depois, uma funcionária, chamada Hannah, me procurou. Ela havia trabalhado na empresa por 11 anos e sentia que nunca seria vista. Mandei meu currículo para a gestão, disse ela, os olhos cheios. Ninguém olhava. Agora tem gente que escuta. Convidei Renata para participar do comitê de qualidade. Ela aceitara com lágrimas nos olhos. Pequenos nomes, grandes efeitos. Cada promoção interna foi percebida como reparação. Não se tratava de apagar erros do passado com gestos simbólicos, mas de abrir portas reais. A comunidade reagiu de maneira que me deixou surpresa e agradecida. No mercado onde eu comprava farinha, a dona de um balcão trouxe um bolo sem cobrir o rosto. Você trouxe dignidade para esses meninos, disse ela. Aqui, as mães falam, essas vozes curtas, coloquiais. Me lembraram das madrugadas com cheiro de massa. Tudo era parte de um ciclo que voltava a girar para algo melhor. Entretanto, nem tudo foi aceitação. Houveram sabotagens discretas. Processos de mídia que buscavam erros administrativos e notícias que especulavam sobre meu passado empreendedor como se fosse condenação. Aprendi a deixar o ruído passar e a responder apenas quando era necessário. Documentos, auditorias externas e relatórios de impacto foram publicados com regularidade. A transparência foi uma das armas mais eficientes contra fofocas. Quando a comunidade e os empregados viam relatórios claros, a narrativa mudava. Uma das tarefas mais delicadas foi lidar com um casamento que havia se transformado em tribunal doméstico. O dano emocional causado pelas humilhações não se desfaz num laudo de reestruturação. Sofia, por vezes sente-se dividida, ela amava o pai e sofria por vê-lo desmoronar. Eu a levava para conversar, explicava o que acontecia de maneira que coubesse na sua idade. Em uma tarde, ela me perguntou: mãe, por que papai me tratou de forma que me deixou com vergonha? Fiquei sem resposta imediata. Como se explica algo que é mistura de orgulho e falta de empatia? O que eu disse foi simples. Algumas pessoas aprendem a dizer o que não sentem. A gente não pode controlar as escolhas delas, mas podemos escolher como respondo a isso. E eu escolho proteger você. Minhas ações. Então, era uma aula viva. Ética e responsabilidade seriam os pilares que eu queria plantar na vida da minha filha. Com o tempo, viemos resistências institucionais. Havia acionistas conservadores que queriam apenas lucros rápidos. Argumentei que sustentabilidade e respeito aumentariam a produtividade e diminuiriam custos com turnover. Mostrei casos de empresas que melhoraram margem com investimento humano. Aos poucos, cheguei a um equilíbrio que mantinha a saúde financeira e humanas. Em uma tarde de novembro, Dona Irene voltou a me procurar. Desta vez, trouxe uma memória. Meu irmão trabalhou em uma fábrica e morreu de um derrame, disse ela, como quem revela uma cicatriz. Eu aprendi a ter medo. Ela não pediu desculpas com palavras, mas sua expressão suavizou. Se você conseguir algo que me deixe orgulhosa do meu neto, eu observarei. Não era redenção completa, mas era terreno para reconstruir laços. A reconciliação com ela foi lenta. Começou com pequenas conversas sobre protocolos. Terminou com ela aparecendo numa reunião com lideranças de mulheres da produção, oferecendo uma doação para uma bolsa de estudo destinada a funcionárias. Aquilo, para mim, foi maior que qualquer aplauso. A mídia, que inicialmente tratou o episódio do uniforme como furo sensacionalista, começou a reportar pequenas histórias positivas. Funcionários que voltaram a sorrir. Mães que acreditavam em perspectivas melhores para seus filhos. Números de produção que cresciam de forma constante depois das mudanças. Não caí na tentação de fazer show. Apenas documentei honestamente as medidas e os resultados. Em alguns momentos, recebi críticas por agir com paternalismo,
por achar que um novo uniforme bastaria. Ouvi, respirei e ajustei. Viver numa posição de poder exige humildade para corrigir erros no caminho. Em meio a essa rotina, encontrei espaço para cuidar de mim. A liderança consome. É preciso colocar limites para não virar uma cópia daquilo que se combate. Voltei a frequentar a padaria às sextas-feiras, para manter contato com as minhas raízes. Senti o cheiro de massa e vi Klein sorrir. Em uma dessas visitas, uma mulher da comunidade me abraçou e passou a mão no meu cabelo. Você mudou nossa esperança, disse ela. Palavras assim me recordaram porque eu atravessara tudo aquilo, não por revanche, mas pela promessa que fiz à minha filha e à menina que aprendeu a contar trocados com os dedos. A relação com meu marido evoluiu de forma complexa. Depois do choque inicial, ele buscou um terapeuta e, por alguns meses, participou de encontros de requalificação, não com a intenção de se redimir, mas porque havia um vazio que precisava ser compreendido. Ele veio a mim um dia, depois de uma palestra sobre liderança humanizada, e pediu desculpas. Pediu desculpas por ter me humilhado naquela festa menos pelas palavras e pelo gesto. Eu guardei a desculpa, como quem guarda um objeto frágil. Não disse aceito de imediato. Falamos por horas. Ele falou do medo de perder influência, de sentir-se menos. Eu falei do que a humilhação fazia com uma pessoa, da intimidade que se quebra e do respeito que demora a ser reconstruído. Ele não foi apagado pelo perdão. Permaneceu responsável. O futuro do nosso convívio foi decidido com clareza e maturidade. Não romantizei a dor. Enfrentei-a. Optamos, após conversas extensas e com auxílio de um mediador, por um período de separação residencial para que cada um pudesse trabalhar em suas questões sem acionar o drama familiar em frente à filha. Sofia passou parte do tempo comigo e parte com o pai, que manteve compromisso com sua rotina escolar. A separação não foi um espetáculo. Foi uma disposição responsável para reparar e amadurecer. Alguns amigos interpretaram como derrota. Eu entendi como necessidade de integridade. Ao longo dos meses seguintes, a empresa passou por auditorias externas e os relatórios confirmaram impactos positivos: redução de rotatividade, queda de acidentes, maior satisfação dos funcionários. Mais importante, a comunidade local começou a se engajar em parcerias. Instituí um programa de microcrédito para vendedores ambulantes e pequenos empreendedores do bairro, com consultoria inicial garantida pela própria empresa. Lançamos um centro de formação técnico, uma sala de leitura e uma plataforma de estágios que priorizava quem havia trabalhado na cadeia produtiva local. Não eram medidas de marketing. Eram medidas que geravam possibilidades reais. Algumas noites, me pegava pensando naquelas primeiras horas em que guardei dinheiro em um livro velho. A estrada foi longa e cheia de pequenos roubos de sono. Mas, olhando para todo o impacto, percebia que cada centavo poupado representara uma aposta em dignidade. A transformação maior não era o fato de eu ter comprado a empresa dele. Era aquilo que eu fiz com a responsabilidade que veio junto. Poder sem propósito é vaidade. Poder com propósito é ferramenta. Um momento que me marcou aconteceu numa inauguração do centro de formação. Ali estava Renata, agora coordenadora de uma das turmas, discursando sobre a diferença que uma chance fez em sua vida. Ali estava Dona Helena, minha investidora, chorando discretamente. Ali estava Dona Irene, sentada ao lado de uma antiga funcionária que, fora sua crítica menos, as duas conversavam baixinho. Ali estava Sofia, me olhando com uma mistura de orgulho e cumplicidade. Quando subimos ao palco, olhei de novo para o uniforme que me deram naquela noite. Eu o mantinha guardado, não como troféu, mas como lembrete. Tirei-o do envelope, diante de todos. O coloquei numa caixa lacrada que destinamos ao arquivo histórico da empresa. Com uma nota, símbolo de algo que não será mais. Humilhação pública,
Pedi que fosse preservado para a memória institucional, como advertência ao que não deve voltar. No fim, o que me parece mais verdadeiro é que dignidade não se compra nem se impõe, se reconstrói. Eu poderia ter usado a compra da empresa como uma peça de teatro vingativo, mas escolhi investir em concertos. Transformei um episódio doloroso em alavanca para políticas que beneficiariam centenas de pessoas, incluindo a minha própria família. A linha entre justiça e vingança é tênue. Atravessá-la requer consciência. Eu pisei no lado da justiça, com clareza e trabalho duro, e isso mudou tudo. Se há algo que eu quero que você leve desta história é simples. Você não precisa aceitar que outra pessoa defina seu valor. Um uniforme não torna ninguém menor. A forma como os outros tentam usar símbolos para diminuir revela mais sobre eles do que sobre nós. Use sua inteligência, sua paciência e, quando possível, alianças legítimas para transformar a humilhação em plano. Não é fácil, não é rápido, mas é certo. Sofia cresceu vendo que dignidade se reconquista com passos firmes. Ela aprendeu que coragem muitas vezes é uma sequência de escolhas silenciosas, e que poder pode, e deve, servir ao próximo. Donas de padaria me abraçavam na rua. Trabalhadores me reconheciam com um aceno. Hoje, quando passo pela fábrica, vejo pessoas com um olhar menos cansado, e isso me basta. O marido, por sua vez, encontrou um rumo próprio longe do comando que outrora pensara em positivo. Não fiz dele um inimigo. Permiti que sua história se redesenhasse, com consequências e limites claros. Se esta história tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários uma experiência sua de superação ou de quando transformou humilhação em impulso. A sua voz pode inspirar outra pessoa que talvez esteja guardando um uniforme numa gaveta menos literal ou simbólico, e que não saiba que o próximo passo pode ser legal, estratégico e humano. Siga o canal para ouvir mais relatos como este e construir, com outras pessoas, caminhos de dignidade e trabalho. Não permita que ninguém defina seu valor. Use sua inteligência, fé prática e trabalho duro para reconquistar sua vida.